O maior poder da terapia não está na técnica, nem na ferramenta, mas sim no encontro genuíno entre dois seres humanos. Você já pensou em fazer terapia com uma inteligência artificial? Você acredita que uma máquina seria capaz de compreender seus medos, seus anseios, suas angústias mais profundas? Pense agora em um momento que em algum momento da sua vida você precisou ser ouvido. Você acredita que uma resposta automática de alguma tecnologia te ajudaria mais do que o olhar atento e empático de outro ser humano? O Instituto de Pesquisa Britânico concluiu que 12% das pessoas acreditam que o chatbot de IA pode ser, sim, um bom terapeuta. Aí eu te pergunto, será que estamos trocando uma conexão verdadeira, profunda, pelo conforto de uma resposta automática? Fica comigo nesse vídeo que eu vou falar sobre o porquê que nenhuma IA, pelo menos não até agora, ninguém sabe daqui a alguns anos como ela vai evoluir, mas pelo menos até hoje, nenhuma IA ela seria tão eficiente do que a terapia feita por um outro humano. Eu me chamo Sérgio e eu trabalho com hipnoterapia, onde eu utilizo técnicas de hipnose e terapias regressivas, como regressão de idade e regressão de vidas passadas. E eu venho acompanhando com atenção essa revolução da IA, mesmo porque eu uso bastante IA no meu trabalho. Eu uso IA para poder transcrever os meus vídeos, eu uso IA para poder me ajudar nos roteiros, eu peço ideias, eu peço sugestões, e de fato a IA me ajuda demais, ela me ajuda a ser muito mais produtivo. Com isso, não temos dúvidas que a IA ela revolucionou o mundo como um todo, principalmente na área da saúde. Hoje existe inteligência artificial que elas conseguem fazer diagnósticos por imagens muito mais eficientes do que médicos humanos, porque ela aprendeu com os dados. Mas um diagnóstico por imagem é totalmente diferente de uma terapia, porque a IA ela aprende com dados. Então, nesse exemplo aqui do diagnóstico por imagens, existem milhões de imagens ali, alguns com problemas, outros não, e cada imagem tem um laudo, tem um resultado. Então, o ser humano pega a imagem mais resultado, entrega para a IA e diz o que é aquilo. Como a IA ela tem uma infinidade de resultados para analisar juntamente com suas imagens, ao pegar uma imagem nova, ela faz uma associação muito mais rápido que o ser humano com a base de dados dela. Com isso, ela consegue sim ter um resultado muito mais rápido, mais eficiente do que teria um médico normal. E principalmente um médico não tão experiente, por exemplo. Então a IA, ela de fato revolucionou a saúde, não só a saúde, né, como tantas outras áreas. Só que no quesito terapia é diferente porque cada ser humano é único. Apesar dos traumas serem, entre aspas, bem grandes aqui, universais, a forma que o ser humano vai lidar com esse trauma é único, não é igual a outra pessoa. Por exemplo, uma pessoa que foi abandonada pelo pai. Existe ali características que essa pessoa ela pode adquirir na vida adulta. Por mais que seja muitas coisas em comum de pessoas que foram abandonadas na infância, não é exatamente a mesma coisa. Às vezes até não tem nada a ver, mas enfim, não existe uma regra absoluta. Mas por isso que o ser humano é único, não tem como a IA aprender nesse caso, pelo menos hoje não, hoje ainda não sei futuramente, né, que evolui rápido demais. A questão é que o ser humano é muito mais dinâmico, muito mais diversificado. E o problema é porque as respostas da IA, muitas vezes, elas são práticas e rápidas. E isso é justamente o problema, porque a IA ela vai dar uma resposta genérica. E se você não tiver cuidado, você vai assumir essa resposta genérica da IA como uma verdade absoluta, que muito provavelmente não vai ser, porque a IA ela não tem como analisar as nuances da sua história de vida, das questões pessoais, das suas dores. Então, a IA ela não é um terapeuta tão eficiente assim como algumas pessoas acreditam que possa ser. A IA hoje, apesar de ter avançado demais comparado a alguns anos atrás, ela ainda tem muitas limitações. A IA ela ainda não consegue compreender contextos complexos, assim como entender emoções ambíguas, expressões faciais, mudanças no tom de voz e principalmente sinais não verbais. Falta empatia genuína para uma IA. Ela não tem intuição, muito menos o julgamento humano. A IA ela trabalha com padrões e dados, não com a experiência humana. Como eu falei, a IA ela aprende com aquilo que é ensinado.
E por mais que nós possamos ensinar a ela sobre comportamento humano, o ser humano, mesmo assim, ele é muito único. Ela pode sim compreender muito de comportamento humano, de pessoas, mas ela ainda não compreende sobre emoções, sobre sentimentos, angústias, sobre as dores que o ser humano pode sentir. Não existe no código da IA ali como sentir. Logo, não tem capacidade de ter uma empatia real, muito menos de criar vínculo. E um grande problema dessa tendência da terapia por IA é o quê? A simplificação e generalização de experiências que são únicas. E isso pode piorar o sofrimento. Então hoje não tem como existir uma relação terapêutica. Então hoje a relação terapêutica com a IA ela é muito limitada, se não inexistente. Mesmo porque a relação terapeuta e paciente é um dos fatores mais importantes da terapia. A base do processo terapêutico é o vínculo, a confiança e a escuta ativa entre duas pessoas. O acolhimento e a compreensão profunda só existem entre dois seres humanos. Não estou aqui querendo demonizar a IA, mesmo porque, como eu falei, eu uso a IA até demais no meu dia a dia. O que não faz sentido é você atribuir à IA um papel que não é dela, de um terapeuta. Apesar que muita coisa que a IA diz faz bastante sentido. Muitas vezes eu estou pensando em gravar sobre um tema específico e eu converso com ela. Eu pergunto, o que é que você acha sobre o tema X? Quais as dicas você me daria? O que eu deveria abordar? E ela vai me falando. E muitas coisas que elas falam, que a IA fala, faz muito sentido. Que eu penso, por exemplo, como é que eu não pensei nisso antes? Isso faz total sentido. Só que não é que eu estou fazendo terapia com IA. Aquilo que eu leio da IA que faz sentido para mim é como se eu estivesse lendo um livro. Muitas vezes, um livro ele pode ser terapêutico. Ele não é terapia, mas é terapêutico. Inclusive, isso cabe até um outro vídeo sobre a diferença do que é terapêutico e o que é terapia, que são duas coisas diferentes. Mas aí depois eu gravo um vídeo exclusivo sobre esse assunto. Aqui eu quero me ater apenas a que a informação que você recebe da IA, apesar de muitas vezes ser muito útil, fazer sentido, ela não deve ser dada uma posição que não é dela de ser um terapeuta. Apesar de que muitas vezes eu converso com a IA, troco uma ideia, mas eu não coloco esse peso sobre a tecnologia. Então, se você quer conversar com a IA, quer trocar uma ideia, tudo bem, isso não tem problema nenhum. É como se você estivesse conversando com outra pessoa, né? Só muito cuidado se você quer tentar fazer terapia com ela. O maior poder da terapia não está na técnica, nem na ferramenta, mas sim no encontro genuíno entre dois seres humanos. Só o outro ser humano pode oferecer uma escuta verdadeira, aquela que transforma o silêncio em compreensão e a dor em possibilidade de cura. Parafraseando Carl Jung, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Se esse vídeo fez sentido para você, eu convido você a curtir esse vídeo, comentar o que você achou, se fez sentido, se você já fez terapia com IA ou não, se inscreve no canal e principalmente compartilha com alguém que você acredita que possa se beneficiar desse conteúdo, que faça sentido para essa pessoa. Então compartilha no grupo dos amigos, colegas do trabalho, da faculdade, enfim, onde você acredita que possa chegar alguém que precise escutar esta mensagem. Não deixe também de conferir os outros vídeos que eu estou aqui no canal. Tem mais vídeos sobre vários temas, né, que envolvem autoconhecimento, desenvolvimento humano, saúde mental, enfim. Talvez algum dos vídeos que tem aqui faça também sentido para você. Um grande abraço e até mais.